Olá a todos, começando mais um Motoricia. E como sempre eu quero agradecer a audiência de todos aí, que vocês não só estão vendo, como estão curtindo, estão compartilhando, e isso é importante para o nosso canal, e é importante para quem vê também, porque a gente pode eventualmente ajudar um ou outro em alguma escolha de veículo, como já aconteceu, estou muito feliz com isso. E também hoje recebi uma pergunta de uma pessoa de Séries, que por sinal é um amigo meu, e eu vou discutir isso quando eu estiver entrevistando o nosso convidado de hoje, porque afinal de contas ele sabe mais do que eu, ele está no ramo e não saiu do ramo. Eu já tive o prazer de compartilhar trabalho com ele na mesma empresa, e ele permaneceu no ramo de automóveis, no mercado de automóveis, e eu fui procurar outra coisa. Mas, muito obrigado, e eu espero que vocês continuem compartilhando, continuem falando com seus amigos, continuem dando like, porque isso é importante para todos nós. E o meu convidado já esteve em alguns outros programas de podcast, não no ramo, mas hoje nós vamos especificamente explorar ele. Essa é a expressão correta. Leandro Machado, não é isso? Isso aí, olá Valeriano, olá amantes dos automóveis. Cara, que oportunidade boa estar aqui com você, viu? Seja bem-vindo. Maravilhoso. Cara, você me deu um peso a mais aí, que você falou que já participei de alguns programas aí, dá um certo ar de experiência, não é nada disso, viu, pessoal? Eu acho bom é que ele passa ano, entra ano, passa ano e ele continua humilde. Mas tudo bem. Leandro, nós costumamos começar nosso programa explorando um pouco da vida da pessoa, principalmente dentro do mercado. Certo. Mas também fora, o que a pessoa quiser falar, compartilhar. O microfone é seu. Vamos começar sabendo quem é Leandro Machado. O mais difícil é falar, eu sempre digo isso, né, que o mais difícil é falar da gente, né? Essa é a primeira tarefa, mas vamos lá. Meu nome é Leandro Machado, eu tenho 50 anos, trabalho no setor de automóveis desde os 14 anos de idade. Eu não conheci outro segmento. Foram poucas empresas, graças a Deus. Eu pude aprender muito com cada uma delas. E, inclusive, com você, né, eu me lembro que uma boa passagem da minha vida foi junto com você, e sempre me trouxe de volta de Goiânia para Anápolis. E aqui estou ainda, trabalhando em Anápolis até hoje, que bacana, viu? Sua terrinha. Minha terra. Eu inicialmente comecei na área técnica, né? Eu trabalhei durante a minha carreira toda no segmento, eu trabalhei na área técnica, na oficina, né, pessoal? Um pouco menos da metade desse tempo, e depois na área comercial, né? Na área de vendas, que eu permaneço até hoje. Você trabalhou em quais bandeiras? Eu sei Fiat, né? Não, Fiat não, né? Volkswagen, né? Volkswagen, que compartilhamos lá do mesmo setor. Isso. Depois você foi já para a Toyota ou você passou em algum outro? Vamos lá, em ordem cronológica, né? Eu comecei na Chevrolet, uma concessionária em Mato Grosso. Eu sou goiano, mas a gente morou em Mato Grosso dos 3 aos 18 anos de idade. E eu comecei minha carreira lá, trabalhando na concessionária Chevrolet. Quando eu vim para Anápolis, eu fui trabalhar na concessionária Chevrolet também. Lá fiquei muitos anos. Da Chevrolet de Anápolis, eu fui para Chevrolet de Goiânia. E de lá eu vim para Volkswagen, contigo, aqui em Anápolis, na NASA. Depois da NASA, eu fui para Hyundai, e da Hyundai para Toyota. Eu conheço essas marcas. Quando você foi para a Hyundai, você já foi para outro grupo, né? Isso, já foi outro grupo. O Grupo Saga. O Grupo Saga. E dentro do Grupo Saga, você sempre teve uma responsabilidade, um destaque a mais pela sua postura, pela sua forma de ser, de condução, de tudo. Em Anápolis, hoje, existe uma diferenciação em termos de
de posição de grupo, não? Não, o Grupo Saga hoje tem, dentro de Anápolis, tem a Toyota, que eu represento, tem a Hyundai, tem a Jeep Ram, que inclusive você teve o convidado aqui, que é o meu amigo Eric, a Nissan também, com a Carla, também que você conhece, e tem a loja de seminovos, né? Então, mas cada um, a gente fala que a estrutura na Saga é horizontal, cada um cuida de uma marca em determinado região, né? Então aqui eu cuido da loja de Anápolis, da Toyota, na área comercial, e a gente tem um ponto de venda em Porangatu e tem um em Goianésia também que vai ser construído esse ano, é uma loja nova que também vai ser responsabilidade minha, a área comercial dela. E esses pontos que estão sendo abertos, que está sendo aberto em Goianésia e que já existe em Porangatu, eles são pontos de assistência técnica também ou somente showroom? Principalmente assistência técnica, né? Na Toyota a gente tem uma denominação, a gente fala de 2 S, né? Concessionária plena, chamada de 3 S. Então, 2 S significa que seria uma posição de serviços, mas também é permitido que lá faça demonstração de automóveis, mesmo porque o cliente tem um fluxo, né? E ele tem acesso aos automóveis nessa posição. Mas o objetivo principal é serviços. E aí tem a área de vendas como papel secundário. Qual é o campo de atuação da Saga Toyota Anápolis em termos de território? De território. Bom, são várias cidades, mas resumindo aqui, a gente diz que é o centro-norte goiano, que é esse lado de Goianésia, Uruaçu, vai até Porangatu. Do lado de cá tem Abadiânia, Silvânia, Vianópolis, Cristianópolis. São várias cidades que estão dentro da área de atuação da Saga Toyota Anápolis. Leandro, tem uma coisa que me chama a atenção. Eu já tive empresa em Séries. E é uma cidade que eu fico, assim, me chama a atenção mesmo. Por quê? Porque ela tem Hyundai, ela tem Volkswagen, ela tem Jeep, ela tem Chevrolet, e eu não lembro se a Fiat voltou para lá, mas ela tinha AutoEst Fiat, que eu dirigi lá também, depois fechou. E você olha outras cidades no entorno, Goianésia tem Volkswagen, mas não tem Hyundai. Não. Tem Fiat, mas não tem Jeep. Não. E agora vai ter Toyota. E tem Chevrolet, né? Isso. Que é só um ponto de atendimento também. Assim, é uma pergunta muito bacana que você fez. Séries é uma região de atuação nossa também. Lá também faz parte da nossa área de atuação, tanto de Anápolis quanto Goiânia. Né? Eu perguntei porque eu fui testemunha de alguns eventos que vocês da Saga Anápolis fizeram em Séries lá. Por estar lá. Tem algumas cidades assim, que são definidas basicamente como áreas livres, né? Seriam ali Séries, por exemplo, a gente atua, mas outras, a Saga de Goiânia também atua, outras marcas também atuam. Então, isso não é bem fechado que é proibido outra marca atuar em determinado local. É proibido quando é determinado, por exemplo, Goianésia, cidade de Goianésia, exclusividade da Saga. Goianésia é exclusividade. Da Saga. Então, entendi. Assim, outra marca não poderá fazer, assim que a gente implantar um negócio lá, não poderá fazer, inclusive, ações dentro da cidade. Então, só... E vira área exclusiva da Saga. Assim como Porangatu é. E outras marcas, outros grupos têm outras cidades exclusivas também. Tem uma área praticamente livre, né, que a gente considera a área de atuação que está próxima da nossa região, mas não são extremamente exclusivas. Quando a gente coloca o ponto, esse é exclusivo. Por falar em Séries, quero mandar um abraço para o meu amigo Osmar. O Osmar, né, meu amigo, gente boa, chamava de sócio, né, 20%. E o Osmar mandou uma pergunta para a gente.
sobre como fazer a transição do combustível. Muita gente usa gasolina, fica muito tempo a gasolina, depois coloca álcool e o carro começa a dar no início ali, dá uma engasgada. Ou o contrário, a pessoa está acostumada com álcool e depois coloca gasolina e ele, como a cidade é muito pequena, você não anda os 10 quilômetros até a central reconhecer e fazer isso tudo. Mas eu queria saber de você, tecnicamente, porque você veio da área técnica, então você sabe o que você fala, se ainda está valendo, porque eu sou da época que a gente... É o seguinte, você mudou o combustível, é muito importante que a sonda lambda saiba reconhecer bem e enviar para a central que tipo de mistura está saindo ali. Se é uma mistura de etanol, se é uma mistura com gasolina, coisa assim, né? A gasolina tem 15%, 18% de etanol, né? Mas tudo bem. Em alguns lugares tem mais, né? Então, eu queria saber de você, Leandro, qual seria a resposta que nós daríamos para o Osmar? Faz uma pergunta técnica muito boa e é dúvida para, acredito, muitos consumidores, né? Muitos aí que tem carro flex. O que eu digo a respeito? A tecnologia ela vai crescendo em todos os setores, né? Um carro hoje ele faz essa leitura muito mais rápida. Nós sabemos que alguns anos atrás realmente tinha um delay, uma demora um pouco maior para o carro se adaptar completamente à mudança de combustível. Isso aí foi evoluindo muito com o tempo. Por quê? A taxa de compressão dos carros estão praticamente a mesma, né, com a tecnologia que desenvolveu para não ter detonação. Então ficou muito mais fácil das montadoras ajustarem isso aí. Então, regra simples e básica, é claro, né, a hora de trocar o combustível de etanol para gasolina ou vice-versa, eu recomendaria que você fizesse isso na hora que você fosse abastecer o carro completamente. O tanque está com pouco combustível, aí você vai completar, você poderia mudar esse combustível aí, você não vai ter um tempo de leitura demorado, por exemplo, que você abasteceu aqui, andou uma quadra, você parou o carro em casa e o carro não vai pegar. Isso acontecia, né? Tem um porém aí, né? Se ele tiver com mais de meio tanque um pouquinho, mesmo se ele completar com outro combustível, ainda vai ter um delayzinho, não vai? Tem. Porque ele vai continuar lendo mais o que estava anteriormente, concorda? Você falou que certinho como é que funciona. A leitura, a sonda de oxigênio que está no escape, ela que mede ali e aí descobre qual é o combustível que você está usando, inclusive o percentual que tem de cada um. O que a montadora fala? Cara, tanto faz. Você pode pôr um tanque de 50 litros, colocou 40 de um, 10 de outro, funciona normal. Mas você confunde um pouco, você acaba perdendo um pouco de desempenho, né? Numa coisa ou em outra. Então, assim, é melhor você definir o combustível que você vai usar. Não, vou usar a gasolina agora. Ok, vamos completar. Você vai ter uma leitura melhor disso se você estiver usando exclusivamente um combustível. Porque tem muita gente que fala, não, eu vou colocar etanol aqui, mas eu ponho uns 10 litros de gasolina, vai ficar mais econômico, é um meio termo. Então, assim, você sabe que o ser humano procura algum jeito aí de ver se fica melhor para ele. Ele vai testando, às vezes dá certo em um carro, em outro não dá. Isso depende muito da configuração de cada carro, né? É uma coisa muito particular. Então, via de regra, você pode utilizar um ou outro, né? Melhor você fazer isso quando você estiver realmente com menos combustível no tanque, que o seu carro vai se adaptar mais facilmente, você vai conseguir colher resultados melhores. Uma das coisas que a gente via muito com relação a isso, há mais tempo já, mas também era a mesma reclamação, é que a pessoa abastecia o veículo com um combustível diferente daquele que estava no tanque e ligava o carro e ia para casa. E deixava o carro ali, sei lá, 12 horas, 20 horas, 24 horas. Depois, quando ele ia fazer o carro pegar, o carro demorava um pouco mais para pegar. Exatamente. Afinal de contas, ele está com uma informação e já começa a receber outra informação ao mesmo tempo.
Vai estragar o carro? Não, não vai estragar o carro. É muito, muito, muito. Eu não vou falar, mas vamos falar que é muito difícil. Quase impossível. E agora, ele vai sentir, no início, ele pode gastar um pouco mais. Às vezes você tem aquele computador de bordo, ele vai marcar, né, Leandro? Isso. Um pouquinho de gasto a mais, porque ele vai estar confundindo ainda um com o outro, o que vem, porque o que é a sonda de oxigênio, né, o sensor de oxigênio, ou a sonda lambda, né? Ela fica no cano de escape lendo os gases que estão saindo do motor. E ali ele regula o seu veículo para não... Porque são combustíveis diferentes, detonação diferente, tudo, explosão diferente, né? Essa sonda é uma das peças mais importantes do sistema de injeção do carro, né? Porque toda decisão tomada é com base no que está saindo no escape, né? Se a mistura está muito rica, mistura rica é considerado, você está com menos oxigênio, mais combustível, consumindo mais, ele vai reduzir essa injeção de combustível para otimizar. Se ela está pobre, ou seja, muito ar, pouco combustível. E aí ele faz todos os ajustes com base no que ele lê no escape. Era muito comum, o Leandro deve lembrar disso, a gente vê carro grilando na rua. E o carro grilando na rua era mistura diferente. Exatamente. Hoje não tem isso mais, porque é tudo automático. A sonda lê, passa para o central, a central regula a detonação e tudo, e não tem mais problema. Dito isso, espero ter respondido a pergunta do Osmar, e eu quero voltar aí, só lembrando para os nossos amigos o seguinte: mandem as questões, mandem as perguntas, e você também tem a possibilidade de ganhar consultoria para saber que carro é o ideal para que você compre. Nós temos um formulário, eu vou preenchendo o formulário, fazendo algumas perguntas para vocês, e aí a gente acaba chegando a um consenso. Nós tivemos algumas perguntas esses dias. Essa semana uma pessoa falou para mim: Valeriano, eu aluguei aquele carro que você falou para mim que achava que eu deveria alugar, vou ficar um mês, vou ficar com esse veículo para saber o que é. Então, até isso, por quê? Porque havia uma dúvida muito grande entre ele e a esposa, se não ia servir, se ia acostumar, não ia acostumar. E hoje, o veículo especificamente que ele estava conversando comigo, custa hoje 141 mil e alguma coisa. Então, não é pouco dinheiro. Não. Não é pouco dinheiro para você falar assim, vou testar, né? A não ser que você tenha muita grana no bolso. Mas, então, assim, nós podemos tentar ajudar vocês nisso e estamos à disposição. Leandro, nós sabemos que a Toyota, penso eu, foi a montadora mais resistente com relação à mudança imediata para veículos eletrificados, a despeito de ser uma das das primeiras a colocar o veículo híbrido. Isso. Né? Através do Prius. E também tem o veículo a hidrogênio. Mirai. O Mirai, que é veículo de linha lá no Japão, né? Isso. Inclusive, você sabia que tem corrida de Mirai? Tem. Tem. Tem uma Fórmula Mirai, corrida de veículos a hidrogênio. Deve ser um barato, porque você só vai respirar água. Fala um pouco mais para a gente sobre os produtos que a Toyota tem. Nós vamos ter agora... Nós tivemos um lançamento de uma Hilux com... Um apelo esportivo. Vamos dizer mais oxigenada? Bem forte. Bem forte. E nós vamos... Agora a Toyota... Suponho, deve até o início do segundo semestre vir com o facelift no Corolla. Sim. Não sei se virá o facelift esse ano abaixo do Corolla. Do Yaris. Do Yaris, porque ele mudou não tem muito tempo também, né? Já teve um facelift recente. E pelo que vocês falam, o facelift do Corolla, ele vai ser...
só externo ou ele vai ter alguma coisa interna? Fala pra gente o que você sabe, o que você pode falar. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro sobre os segredos aí, né, pessoal, essas mudanças que a gente está esperando. É o seguinte, o Corolla realmente tem uma previsão de um facelift nesse ano para o segundo semestre, né? Não temos detalhes ainda sobre essa mudança, porque às vezes a gente vê algumas mudanças ocorrerem fora do Brasil, mas a Toyota, ela respeita muito cada lugar que ela trabalha, né? Cada lugar que ela está inserida. Então, ali, alguns produtos ela vai adequar à necessidade de cada mercado, né? O que o público gosta. Às vezes, um cliente daqui gosta de um determinado acessório que lá fora na Europa ou nos Estados Unidos não gosta. Então, isso aí é feito uma adequação ao mercado que ela está inserido. Sim, vamos ter algumas mudanças no Corolla. Com certeza vai ser para melhor, mas que o carro é extraordinário, mas vai ficar ainda melhor. Mas a gente ainda não tem detalhes. Por incrível que pareça, é verdade, pessoal. A Toyota não, nem para o pessoal da rede, eles divulgam detalhes dessas alterações antes do prazo, né? Sobre a questão da eletrificação e dos carros híbridos, a Toyota foi pioneira em eletrificar carros nos anos de 1990, com o lançamento do Prius híbrido, continua em mercado até hoje, né? Aliás, que nós colocamos no nosso canal, em uma das nossas, você sabia, um dos nossos releasing desse, você sabia, a foto do novo Prius, que ficou lindo demais. E ele vem com um motor diferente agora, com mais cavalagem, entregando mais e mais econômico também. Então, é um carro ele é um carro nichado, ele é de nicho, não é um veículo que você vai ver passeando toda hora na rua, como um Corolla, né? Exatamente. Ou como um Yaris também. Mas é um veículo que, quando chegar, vale a pena conhecer. E você falou muito bem de ver na rua, né? Então, o Prius é um carro muito famoso mundialmente. Em qualquer lugar do mundo que você for e falar Prius, alguém sabe. Realmente foi o pontapé inicial da Toyota, né, com essa tecnologia. E está até hoje, né? Vem evoluindo ao longo do tempo, ganhando mais autonomia, ganhando mais economia, ganhando flexibilidade, porque o objetivo da Toyota com os híbridos é poluir menos, principalmente isso. Responsabilidade social da marca com o meio ambiente é muito grande, né? E também com o consumo de combustível, além de reduzir. Tem a emissão de CO2 reduzida e também por causa do consumo de combustível que reduz. No Brasil, a gente foi inovador, até na tecnologia híbrida, que foi o primeiro híbrido flex do mundo. Ou seja, você pode abastecer com gasolina ou com etanol. E ele tem um motor elétrico que trabalha em conjunto. Isso aí te dá uma autonomia muito boa e a emissão de CO2 é muito baixa, principalmente no etanol, né? Se a gente pegar, e essa semana a gente deve lançar, eu recebi um vídeo, inclusive, se não me falha a memória, do nosso colega Eric, uma colaboração maravilhosa, uma pessoa falando, um conhecedor falando sobre as emissões de poluentes de cada veículo. Uhum. Então, quando se pega um veículo eletrificado, é menos do que um veículo somente a gasolina e muito menos do que um veículo a diesel, mas se você pegar um veículo a combustão a etanol, ele é menos ainda. Menos do que o eletrificado. Então, nós temos uma tecnologia maravilhosa no Brasil e que, se fosse difundida, se fosse levada de uma forma séria, correta, com a propaganda e o lobby correto, já estaria difundido no mundo. Exatamente. Porque realmente é isso que tinha que acontecer. E o mais engraçado, às vezes as pessoas não entendem, né? E nunca ouvem falar sobre isso, na questão do etanol. Porque ele
solta menos fumaça, não é só na queima. Na produção, quando você planta cana, aquele tanto de cana plantada, aquele canavial enorme, aquilo ali são árvores, né? Uma cana é uma planta, então ela tem muitas folhas, naquele processo dela tá crescendo ali, tem fotossíntese, ela está absorvendo CO2. Então, até no processo de produção você tem redução de emissões. É muito importante para a nossa natureza. E a Toyota foi a precursora do veículo flex com o híbrido. E isso é muito importante. Eu, particularmente, já defendi aqui em algum programa, ou seja, quem não viu pode ver, pode procurar um dos programas, que, particularmente, eu acho que nós deveríamos investir não na mudança de veículo a combustão para veículo elétrico, mas sim no desenvolvimento do veículo a combustão híbrido, trabalhando no híbrido e flex. Porque aí nós teríamos realmente um custo menor, porque o híbrido é menor do que um eletrificado. Uhum. Nós não teríamos tanto problema de bateria, porque é um gerador para gerar energia por bateria pequena. E certamente nós teríamos um planeta com um ar muito mais saudável. E com um custo infinitamente mais baixo. Infinitamente. Então, já defendi aqui, já acho que a Toyota realmente saiu na frente e está anos-luz à frente de alguns, na mentalidade. Pode não estar no desenvolvimento, que eu não acredito, de elétrico, eu acredito que ela está também, mas na mentalidade é muito inteligente isso. Muito. E foi bacana você tocar nesse assunto, porque a gente vai até tirar algumas dúvidas aqui sobre essa eletrificação, que existem alguns modelos diferentes, né, Valeriano? Para você que está aí assistindo, acho que isso vai ajudar bastante. Os veículos híbridos e eletrificados são classificados assim, são os híbridos que têm o motor a combustão junto, que eles trabalham em conjunto, esse carro nunca precisa ligar na tomada ou em qualquer outra fonte de energia. Ele gera a sua própria energia, né? Quando o motor a combustão está em funcionamento, ou quando você está tendo uma desaceleração, ou você está freando o carro. Então, assim, aí a gente lembra daquele tempo lá atrás, na Fórmula 1, quando o pessoal usava freios regenerativos e usa até hoje, né? Que tem um nome técnico lá, ele te dá muita potência depois, porque ele armazena essa energia. Então, isso está nos veículos híbridos da Toyota. O carro não precisa de maneira nenhuma você ligar numa tomada. Existe até uma nomenclatura para esses veículos que é plug-in, né? Isso. Os que ligam na tomada são os plug-in. Ele tem a combustão e ele necessita ser ligado na tomada. Exatamente. A gente tem esse outra categoria de híbrido, que ele tem um motor a combustão no carro, e também tem um motor elétrico, porém essa bateria do motor elétrico ela tem que ser recarregada em casa. São chamados plug-in. E tem o 100% elétrico, que são os que demandam carregar a bateria em casa, claro. Não tem nenhum gerador de energia, né? Então são esses tipos mais que estão aí mais disponíveis, que a gente tem mais acesso. E a Toyota também tem o carro a célula de combustível, que é o Mirai, que é uma outra fase de desenvolvimento, que célula de hidrogênio. De hidrogênio, a gente chama de célula de combustível, mas ele usa o hidrogênio para gerar energia, né? E esse processo que acontece lá na célula de combustível gera água no escapamento, não são gases. Por isso que você falou muito bem assertivamente lá que ele está respirando água. Realmente é muito bacana a tecnologia, estão desenvolvendo, são uma das frentes que a Toyota atua. Por enquanto é uma tecnologia cara, né? Então, o que a Toyota analisa com todas essas frentes? Eu tenho lá frentes de motores de veículos 100% elétrico na Toyota, inclusive foram lançados mundialmente 7 modelos 100% elétrico, no Brasil ainda não, porque a Toyota entendeu que para o Brasil ainda não é o melhor modelo neste momento.
Várias marcas estão investindo em carros 100% elétrico. Mas a Toyota entendeu que para o Brasil, por uma questão de infraestrutura e até do produto, ainda não é o momento do 100% elétrico. Para a nossa marca, que é uma marca de grande volume. Eu escutei, inclusive, e li sobre o pensamento da Toyota, do CEO da Toyota com relação ao Brasil, e eles falaram exatamente o que o Leandro está colocando. O Brasil é um país continental. As distâncias de deslocamento são muito grandes. E isso atrapalharia, até certo ponto, as pessoas que precisam fazer uma viagem de 400, 500 quilômetros. Porque tudo bem, ele tem autonomia para ir, mas depois ele tem que ficar lá preso até ter autonomia para voltar. Exatamente. Então esse é um problema. Está rodando um vídeo na internet também muito engraçado de um veículo nos Estados Unidos, da líder de venda lá, inclusive uma picape, ele parado numa adjacente de uma highway, e aí o carro parado, a pessoa encostada no banco e um gerador movido a diesel carregando o veículo elétrico, porque poluindo mais do que então, poderia. É ilógico, né? Eu não sei se isso é uma gozação, um meme, uma coisa assim, mas eu achei muito interessante, porque provavelmente é verdade. Isso pode acontecer, né? Esse problema de distância no Brasil é um negócio complicado. Mas na Europa está funcionando com os pequenos, acho que podia funcionar aqui, como a gente já disse. E o Smart, o carro pequeno, ele cumpre muito bem a função dele. Cumpre. Vocês tinham um carro popular, né? Eu não sei, você está fabricando ainda Era abaixo do Prius, era um bem pequeno, né? Era. E bem compacto mesmo. Isso faz a Chevrolet parte... tem o Volt, né? Isso faz parte, sim, das frentes da Toyota em relação à mobilidade, né, Valeriano? Então, eu me lembro, da primeira vez que eu fui no Salão do Automóvel, esse carro estava lá, a gente olhava e falava, poxa, muito pequeno, né, mas todo elétrico, será que pega? Então, é uma das frentes da Toyota que está falando de mobilidade o tempo todo e a maneira de como fazer isso melhor, sem agredir o meio ambiente. Então, o que eu falo para vocês sobre carro elétrico? Pessoal, carro elétrico, eu não digo para vocês que é o futuro, é o presente já, que já começou. Já existem marcas estabelecidas no Brasil, a Saga tem a BYD, representa a BYD, então são carros que já estão aí nas ruas sendo vendidos. Mas, claro, tem uma aplicação, né, um pouco limitada com relação à autonomia. Daí a gente coloca o conceito de que os carros estão mais para centros urbanos, para uso diário dentro da cidade. Resumindo, o Brasil é tão grande que para você sair de Anápolis para ir na praia, vamos lá que você vai lá em Aracaju, por exemplo, você vai rodar mais de 2.000 quilômetros, não é isso? Então, uma média de autonomia de um carro elétrico, pessoal, para vocês entenderem, é 400 quilômetros. Você está puxando para cima. Eu vou aceitar. Assim, um carro bem... vamos falar um Tesla, 400 quilômetros, tá bom? Você imagina, se rodar 400 quilômetros, ter que parar para recarregar. Se você carregar por 2 horas, você vai ter uma carga parcial. Né? Então, você vai ter que ter uma carga completa em no mínimo 4 horas. É isso, Valeriano? Se ele for dos tops, não é? Né? Porque... até 4 horas, o máximo que o pessoal fala é 80%. Agora você imagina... E aí você precisa de 10, 12 horas para ele atingir esses 20% restantes. Aí, suponhamos, eu saia de Anápolis cedo para rodar 2.000 quilômetros. Rodo 400, paro 4 horas. Rodo mais 400. Então, assim, o tempo que eu vou demorar, sem falar na infraestrutura que ainda não temos no Brasil, isso é o principal limitador... de você chegar e arrumar uma tomada, um carregador certo para você Você falou uma coisa importante. Olha o quão importante é o que você disse. Se não tiver
o carregador correto, na verdade não é nem o carregador, a rede, É a rede, certo. com a tensão correta, aí ele não vai atingir esses 80 Não por vai. 4 horas nunca. De jeito algum. Eu acredito, Leandro, que assim, pela evolução e tudo, nós vamos ter veículos aí com no máximo 1h30, 2 horas, igual bateria de celular, Muito você bom. já tem 100% carregado. Você falou a maior verdade que existe, porque tecnologia é assim, você dá o pontapé, começa e essa tecnologia vai evoluindo. A exemplo dos celulares, que você acabou de dizer. Há alguns anos atrás, não vamos falar que é muitos anos atrás, as pessoas que tinham celular eram poucas pessoas, além da acessibilidade e também do produto. Cara, era muito grande um telefone. Então a gente imagina a tecnologia de carros eletrificados hoje está evoluída, mas tem muito a evoluir ainda, né? Você lembrou um negócio interessante, né? A gente tinha celular, carregava 24 horas para usar 2 horas, lembra disso? E Não a tinha bateria, autonomia. você tinha quase que ter uma sacola para carregar a quantidade de baterias para poder passar o dia. Exato. E era pesado, né? Isso, e tem muita coisa para desenvolver ainda. Você falou de bateria. Imagina uma frota brasileira de milhões de veículos eletrificados. A gente precisa saber o que vai fazer com essas baterias no futuro. Que hoje já é um problema a bateria de celular. Agora você imagina um banco de bateria de automóvel. Então, assim, são primeiros passos, né? Esses passos já foram dados muitos anos atrás, que se a gente for lembrar aí quando foi o primeiro carro elétrico, ninguém acredita. 1800. Então, assim, tem muita evolução no caminho, muita evolução acontecendo. Hoje, esses carros elétricos são destinados principalmente para longas distâncias e períodos e circuitos urbanos, porque realmente não dá para você rodar 1.000 km num dia num carro. E aí a gente tem até essa experiência na própria, uma das marcas que a Saga representa, de carros premium mesmo, carros muito potentes, né? Que está lá, autonomia de 400 km, mas o dono vai, acelera tudo, que o carro tem, a autonomia cai para 260. É inversamente proporcional. Exato, igualzinho combustível. Igual a mesma coisa. Aliás, é um combustível, só que ele é elétrico. A diferença é só essa, né? Ele não deixou de ser combustível. E uma coisa que me preocupa muito, Leandro, a gente que é empresário, a gente preocupa muito com falta de energia. Tem isso também. E a gente, hoje, graças a Deus, nós estamos vendo os reservatórios jogando água fora, né? Outras fontes de energia, como solar, exatamente, eólica, crescendo. Está crescendo. Né? Eu conheci um parque eólico no Nordeste que eu fiquei pasmo. Mas, se você for ver as pás daquelas turbinas, o custo de uma turbina daquela, com relação à durabilidade, perto do mar, sabia que tem reclamação na justiça de pessoas pelo barulho da pá de um ventilador eólico? Então, você imagina o que é isso. E hoje a gente vê, o governo está levando uma vantagem, esse governo que entrou está levando uma vantagem muito grande com relação à energia. Nós temos aqui em Goiás, você que nos ouve de outro lugar, nós temos o segundo maior lago em represamento de água do mundo, em volume de água. E hoje ele está numa cota é a quantidade que ele vai atingindo até os 100%, que ele nunca atingiu antes. Ele está numa cota de quase 82%. O máximo que ele havia ido era 78%. E eles estão falando que nas próximas chuvas, com a impermeabilização que aconteceu, ele pode subir mais, né? Então, isso tudo ajuda com relação aos veículos elétricos também. Por quê? Porque torna a energia mais barata. A energia você não vai, assim como o ar, você não fica armazenando, né? É verdade. Então, mas eu queria mudar de assunto. Eu acho que a gente discorreu muito bem e com muita propriedade. O Leandro é uma excelente escada. Se ele trabalhasse em teatro, ele ia saber o que é isso. Agora, vejo eu, e já conversei aqui com alguns, inclusive foi um assunto muito longo com o Eric,
e com o Heine também, que os veículos a diesel, eles tendem a passar por um problema maior com essa mudança que o governo quer fazer de quantidade de diesel ecológico, como é que chama? De biodiesel. Isso. De biodiesel adicionado ao diesel comum. E que os nossos veículos não estão preparados para isso. Haja vista tem uma quantidade de mistura aceitável, e eles estão calibrados para isso, mas que não é simplesmente mudar a chavinha lá na central. Você tem alguma notícia sobre isso? Olha, essa questão da utilização do biodiesel, eu não tenho uma informação concreta, mas foi um assunto interessante para você discorrer aqui. O que a gente fala sobre isso? Existem várias regiões para onde a gente pode caminhar para falar sobre isso. Biodiesel, eles querem incentivar a produtividade regional, né? Porque o óleo diesel é um combustível fóssil, né, que um dia vai acabar. Então, como que a gente vai suprir isso aí? Com outras fontes de energia, inclusive biodiesel. A tecnologia e a mecânica que os carros estão utilizando hoje, elas estão preparadas para um diesel já evoluído, que é o diesel S10, com menor teor de enxofre. Isso foi feito no Brasil, a mudança do diesel S500 para o S10, foi feita única e exclusivamente para reduzir a emissão de poluentes. Porque a gente tem um órgão regulador, inclusive mundial, que discorre a respeito da quantidade de emissões que a gente é permitido. Então tem uma escadinha lá. A cada alguns anos você tem que cumprir certos indicadores, né? Digamos indicadores. A última alteração foi chamada de L7 para veículos diesel, e esses carros tinham que cumprir certos requisitos para chegar nesses indicadores. Alguns veículos, caminhões pesados, por exemplo, eles já tinham há algum tempo a inserção de Arla, que é um outro combustível que ele queima junto para minimizar a emissão de poluentes, na verdade neutralizar um pouco. Você usou a expressão correta, né? Neutralizar. Porque ele é jogado depois da sonda lambda. Depois da queima. Na saída, para sair no escapamento, o gás menos poluente. Você está certo. Neutralizado. E isso aí já tinha sido adotado com os caminhões, né? E foi se estendendo. Com essa regra L7, algumas picapes médias no Brasil, inclusive, tiveram que ter inserção de Arla. Uhum. Então, às vezes você pega uma picape média, eu não vou citar marca aqui, que precisou fazer isso para se adequar à lei de emissões da L7. Na Toyota, a gente ainda não foi preciso inserir o Arla na queima de combustível diesel. Foi inserido um catalisador a mais, na verdade a gente chama de filtro, DPF, que ele faz a queima das partículas poluentes emitidas no diesel S10, que já é um diesel evoluído. A caminhonete tem catalisador? Tem. Esse filtro, esse novo, ele vem depois ou antes do primeiro? Ele vem depois, o catalisador. Então ele vem por último? Por último. Acredito que é por último. Prometo responder isso depois. Vou confirmar lá que o meu, não preocupa não. Meu apoio preocupa não. Foi só uma curiosidade técnica. Mas esse filtro, desculpa, Valina, me lembrei. Esse filtro é antes. Tá. Ele vai acumulando algumas partículas ali, com o calor da combustão, ele libera um pouco mais de incendeia essas partículas que estão no filtro depois que está lá, tá? Ok. Então, esse filtro é uma peça importante para minimizar essas emissões do diesel, que já evoluiu um pouco no Brasil. Mas essa evolução do diesel trouxe alguns problemas também que não tinha antes. Hoje, um bico injetor, que são bicos eletrônicos, ele pode ter mais problemas, inclusive. Então, quando eles tratam de colocar mais biodiesel, tem muita questão técnica a ser avaliada.
em relação aos produtos que já estão em utilização hoje. Questão da durabilidade, se inclusive desses ajustes, igual filtro de DPF, como é que ele vai funcionar com o diesel, biodiesel misturado. Então, isso aí requer muito tempo de teste. Então, por isso que tem essa guerra, porque as montadoras têm que fazer um investimento muito maior. Para um governo que é só sentar atrás da mesa e escrever, tá certo que tem testes, eles pensam, como eu posso dizer, economicamente e tecnicamente também, mas não na execução. Isso. Eu falo que uma coisa é você está mandando uma ordem de serviço, a outra coisa é quem vai cumprir essa ordem de serviço, né? E nós vimos aí um movimento, inclusive de algumas marcas, de mudarem o motor, não poderem mais usar o motor antigo. Posso citar aqui tranquilamente a Amarok. A Amarok, ela abandonou o 4 cilindros, criou um 6 cilindros com um pouco menos de potência do que o outro que ela tem. Não sei se ela elevou do outro, mas era. Você tem esse conhecimento? Você sabe se ela pegou aquele 151 e passou para 170, ou 251 para 270 e o outro entrou com 230, 240 cavalos? Realmente eu vi que a Volkswagen direcionou muito a questão da produção para esses motores V6. Ela não faz mais o outro, até por causa do Dieselgate. Uhum. Então houve um problema sério. E assim, nós vemos esse movimento e eu vejo um movimento preocupante, porque isso para o caminhoneiro, nós que somos um país eminentemente rodoviário, né? A gente tem que se preocupar. Quem tem caminhão se preocupa muito com essas coisas, porque a manutenção do caminhão é muito cara. Mas é exatamente isso que não está bem claro ainda, que demanda testes, como vai ser a reação desse combustível durante o trabalho de queima, né? Se as peças que estão em utilização hoje, se elas estão preparadas para isso. Não é que é algo corrosivo, não. A gente pensa na formação de borra, né, Valeriano? Depósito de borra no tanque, nas mangueiras, isso aí prejudica. E como o motor a diesel, os bicos injetores, pessoal, ele não injeta, ele vaporiza. É um vapor de tão fino que é o furo do bico injetor do motor a diesel, ele vaporiza o diesel dentro do cilindro para ele queimar. Então, assim, uma sujeira muito pequenininha que tiver ali vai dificultar essa pulverização do combustível dentro da câmara. E assim, eu não lembro, mas antigamente a gente falava, acho que em 20 bar de pressão. É muita pressão. E por isso é que sai pulverizado. Né? Agora, vamos falar de produto. Uma coisa que me deixa curioso é que a Toyota está... Eu sempre achei os carros da Toyota muito simples, muito práticos. Simples até de mexer, né? E agora eu vejo ela lançando, por exemplo, essa caminhonete anabolizada, vamos dizer assim. Eu estava procurando essa palavra, Leandro. Confesso para você. Já que a gente falou de diesel, né? Falar da Hilux GR. GR, né? Isso, GR. Porque a série esportiva da Toyota é GR, né? Você tem o Toyota GR, você tem Hilux GR, tá? E tem também o Toyota a perua, Cross GR, não tem? Tem o Cross GR também. E o que ele tem de diferente do outro, além dele ser anabolizado? Vamos lá, contar para vocês um pouquinho. Como é que está o motor da Hilux? Nossa, muito forte. Mas vou começar contando para vocês o que quer dizer esse GR na Toyota, né? Que é o Gazoo Racing. É uma divisão criada dentro da Toyota para gerar fãs da marca. Olha que bacana. Fãs apaixonados por automóvel que gosta da Toyota. Então, assim, é uma divisão
esportivo, de carros mais esportivos, de carros que geram mais sensações, mais experiências para o motorista. Então a Toyota começou com essa marca, Gazoo Racing GR, e ela participa de corridas, tem campeonato, tem vários modelos que estão inseridos nessa marca ao redor do mundo, principalmente no Japão, e no Brasil foi inserida também com o objetivo de gerar fãs da marca. Fãs de automóveis adoram o GR. E a gente tem hoje no Gazoo Racing, temos o Corolla Sedan, temos o Corolla Cross, temos a SW4 e a Hilux. Ah, tem SW4 também? Tem SW4 GRS. E ela é só preto e vermelho ou preto, vermelho e branco ou tem outra cor? Ela vem branca, vem preta e vem vermelha. Só, né? É. Porque é mais ou menos... Desculpa, vermelha é só a Hilux, SW4 não vem vermelha. Ah, tá. E na SW4 foram inseridos alguns detalhes, o interior, né? O interior da linha GR toda, ele tem a mesma identidade, que é uma identidade com linhas vermelhas no interior, nos bancos, um couro suede, que ele imita um tecido premium, mas é um couro, 100% couro. Detalhes de acabamento realmente esportivos, pedaleira no pedal, no acelerador você tem umas pedaleiras diferenciadas aí que geram esportividade no carro. Então, e o motor mexe alguma coisa ou no motor não se... Na linha de Hilux ou SW4... ele é imexível, como dizia o Magri? Hilux SW4, a Toyota mexeu. Mexeu no motor? Mexeu no motor. O que ela fez? Só no diesel? Ah, não tem mais flex, né? Ou tem? Não tem mais a Hilux Flex. E a gente já teve a Hilux GR gasolina também. Teve, né? Com motor V6. Acho que foi a primeira, né? Que foi ela parecia primeira. até a bandeira do São Paulo. Vermelho, preto, pintada. Ela é linda, hein? Aí hoje a gente tem apenas versões diesel na Hilux SW4 em operação no Brasil. E qual a cavalagem dela? O motor diesel convencional são 204 cavalos e 50 kg de torque. Na Hilux e na SW4 GR foram feitos ajustes. Esse motor passou para 224 cavalos. No motor 4 cilindros, diesel. Mudou e o o torque para 55 quilos. 55? Saiu de 50 para 55? 55. E realmente o carro é outro, pessoal. Na Hilux, que está sendo lançada agora, que o Valeriano mencionou aqui, anabolizada, né, Valeriano? Realmente o carro foi encorpado mesmo, uma questão de rally nela. Ela realmente parece um carro de rally, porque muitas alterações foram feitas no carro. Vale a pena vocês conferirem no site, conferirem no Instagram. Alterou a altura? A altura, o carro ficou mais alto e principalmente a largura. E das rodas, principalmente, a gente fala de bitola, mas vamos dizer que a roda está saindo um pouco para fora da carroceria. Não cresceu a carroceria. A carroceria é a mesma largura, cresceu ali, a roda está um pouquinho para fora. Deixa eu te perguntar. 14 centímetros. 7 de cada lado? 7 de cada lado. O pneu aumentou, ele se tornou mais largo, ou ele continua na mesma medida e foi colocado ali só um extensorzinho? Não, o pneu é da mesma medida. Então, é um aro 17, um pneu com um perfil alto, que é para dar mais conforto, é um carro para fora de estrada, né? Então, o eixo, tanto dianteiro como traseiro, ele foi alargado, né? Foi alargado. Para quê, pessoal? Porque isso, quando você chega a roda para fora um pouco, você dá mais estabilidade para o carro. Então, um carro feito para off-road mesmo, então assim, você precisa de estabilidade, porque o carro precisa ser alto. Quanto mais alto, mais difícil você manter a estabilidade. Então, eles aumentaram essa bitola para o carro ter mais estabilidade. E mudou a suspensão? A suspensão é outra também. Não é só questão de ajustes, até posicionamento do amortecedor traseiro é diferente da Hilux convencional. Mas ela continua com um de cada lado? Continua com um de cada lado. E outra mudança que foi feita na Hilux GR também, que não tinha na versão anterior, o disco de freio foi inserido pela primeira vez na picape nossa.
que eu disse na roda traseira, né? Desculpa, complementando, pessoal. Porque convencional é freio a disco à frente e freio a tambor atrás. As SW4 é freio a disco na frente e atrás. E agora a Hilux GR tem o freio a disco tanto nas rodas dianteiras quanto na roda traseira. Ou seja, o carro não precisa só andar, precisa parar também. Se tem uma coisa que sempre chamou minha atenção, esse é um ponto legal e vai ser motivo de um bate-papo nosso com pessoas ligadas ao ramo, né? É porque eu acho muito interessante no Brasil ninguém dar atenção para frenagem. Quando eu vou pensar num carro para alguém, eu penso como essa pessoa gosta de pilotar, gosta de dirigir. Por quê? Porque, às vezes, você escolhe um carro muito legal, muito mais bonitinho, mas ele freia 4, 5 metros depois do que um veículo um pouquinho mais feio, vamos dizer assim, e que esses 4, 5 metros é quase a largura de uma rua. Pode evitar um atropelamento, pode evitar uma morte, pode evitar um acidente, pode evitar muita coisa. E nós, os brasileiros, não conversamos sobre frenagem do veículo. Você vai lá, escolhe o veículo, escolhe o tipo de pneu, porque o tipo de pneu influencia. Muito. Eu vejo muita gente usando caminhonetes com pneu misto na cidade, que não é um pneu apropriado. Ele é um pneu misto. Isso. O pneu apropriado para asfalto seria outro. Então, assim, aí você tem mais consumo de combustível, mais consumo de freio, mais consumo de tudo. E as pessoas insistem em cometer algumas falhas dessa. Mas, Leandro, assim, nós estamos caminhando para o final. Eu não sei como te agradecer, porque é difícil, eu sei a sua dificuldade de sair, a gente vê lá. Graças ao bom Deus e o seu trabalho com afinco, a sua agência é uma agência de destaque. E você sabe que e a gente vê que você é um verdadeiro gestor, porque é difícil, é fácil você ser gerente. Eu quero ver você ser gestor. O gestor, ele pensa muito mais do que um gerente. E eu queria... A escola foi boa, né? Ah, deve ter sido. Eu vou te contar. Faz parte, a escola foi boa. Eu quero conhecer. Mas olha, eu queria que você ficasse bastante à vontade, gostaria que você ficasse bastante à vontade. Se você tiver rede social que você quer divulgar, se você quer divulgar o produto novo, se você quer divulgar algum evento que você vai fazer, fica à vontade, fale com os nossos amigos, convide. Aquele dia eu passei lá, tinha um carreteiro, né? Tinha. Maravilhoso, comi um arroz com carne lá e ainda tive o prazer de bater um papão com o Leandro. Esse é o meu trabalho também, então eu tenho que fazer, né? E eu escolho as melhores horas para aparecer. O microfone é seu. Agradecer primeiramente a você, Valeriano, pela oportunidade, realmente muito bacana seu trabalho. Você entende muito do segmento de automóvel, de tudo tá ligado ao automóvel. E eu falei e repito, demorou para você levar esse projeto seu à frente, vai ser um sucesso garantido, viu? E a vocês eu convido para visitar nosso Instagram da Saga Toyota Goiás. Se quiser saber um pouco mais do Leandro em particular, meu Instagram é Leandro ANS. ANS de Anápolis. Isso. E lá no Instagram da Saga Toyota você vai ter informações adicionais a respeito do que nós falamos aqui. Lá tem muita coisa sobre automóvel, não tem só oferta. Lá você vai conhecer os programas de mobilidade, como o da Quinto, que tem locação de veículos por 1 hora, por um dia ou por um mês. A Toyota está investindo muito nessa área, né? Porque acredita que futuramente as pessoas não queiram ter a posse do veículo, né? Não queiram ser dono, queiram apenas ter a utilização do carro. Então eles já estão de olho também nesse movimento cultural segmento que tende a mudar com o tempo. E obrigado vocês também por participar conosco, né, Valeriano? Isso aqui sem vocês, sem as perguntas, sem a participação, não teria o mesmo glamour, o mesmo peso para a gente. Obrigado. Obrigado a todos, amigos do Motoricia. Continuo pedindo, deixe o seu like,
compartilhe e nos siga nos demais programas. Todos os dias tem uma novidade para você no nosso Insta. Um grande abraço.